Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta e fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Nós estávamos ali orando, cantando, orando, e o Espírito trouxe algo ao meu espírito. E eu quero saber aqui, quem aqui tem ainda alguém em casa? Não longe, não que pessoas parentes, distantes, mas na sua casa, alguém que ainda não conhece a Cristo. Fique de pé. Isso. Se tem alguém na sua casa, isso é importante, é na sua casa. Não é o seu filho que mora ali, acolá, a sua irmã, seu irmão. É alguém na sua casa, onde você habita. Isso. Se tem alguém na sua família que ainda não conhece o Senhor Jesus. Poucas pessoas, que bênção. Glória a Deus. Isso. Levantando devagarzinho, de repente tem alguém aí que está com vergonha de levantar. É promessa de Deus, é bênção. Levanta porque tem bênção aí. Isso, glória a Deus. Aleluia. Felipe não está morando lá não? Está a microfonia aqui. Amém. Eu não sei se são todos vocês, mas Deus falou comigo que ainda esse ano, até o final do ano, essas pessoas que estão na sua casa, que habitam com você na sua casa, se renderão ao Senhor Jesus. E você será uma família que toda a família conhecerá o Senhor. Amém? Continue de pé, eu quero orar por vocês. Eu não estou afirmando que são todos. Pode ser um, tomara a Deus que sejam todos. Mas o Espírito Santo vai soprar e vai constranger essas pessoas que estão na sua casa a terem um encontro com Deus. Pai, eu quero orar e ser boca do Senhor nesse lugar, ó Deus, para profetizar, ó Deus, a salvação dessas pessoas nessas casas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Por algum motivo estão resistindo, por algum motivo Satanás tem endurecido seus corações, por algum motivo, ó Deus, as pessoas mesmo estão incrédulas, por algum motivo, ó Deus, elas não cederam ainda à tua voz. Mas Deus manda te dizer nessa noite, você que está de pé, que Ele já falou com essas pessoas. E quando Ele fala, a sua palavra não volta vazia. Deus já falou com essas pessoas que estão na sua casa, que não conhecem a Ele. E nesse ano, nesse tempo, Deus trará salvação à sua casa. E o Espírito Santo sopra esse vento de salvação, de arrependimento, de quebrantamento na sua casa, para a glória do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que bênção. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu passei esses dias, quando o pastor Isaac nos fez o convite, eu passei esses dias pensando em tudo que poderia contribuir para essa ministração sobre despertamento espiritual. E eu tenho entendido, irmãos, que é bem mais simples do que a gente imagina. É bem mais simples. Lá no dia de Pentecoste, eles estavam ali orando. Eles não fizeram nada do que Jesus não havia mandado eles fazer. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E eles obedeceram. Então, o que vai ativar nessa noite você não é a pregação, não são ferramentas artificiais que vão virar a chave dentro de você. A única ferramenta que tem poder para virar a chave em você é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus disse: sem mim, Ele é a palavra. Ele disse: sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você não dá fruto. Sem mim você é cortado e jogado no fogo. Sem mim você não chega a lugar nenhum. Então é a palavra nessa noite, com a graça de Deus, que vai virar e vai transformar aquilo que precisa ser transformado na minha e na sua vida. Principalmente na minha, que eu estou
mais perto aqui, o meu ouvido é o mais perto da minha boca. Então, queira Deus que eu seja o primeiro a entender. Então, nós ficamos muitas vezes preocupados e procurando formas de ser despertado. Eu tenho alguns casos aí que eu acompanho em que a pessoa é uma luta, é uma dificuldade, e vai aqui, vai acolá, e busca aqui, busca acolá, e vira e mexe. Eu escuto a pessoa dizer, mas não acontece nada, não tem acontecido nada. E eu quero te dizer que se você estiver nessa mesma condição, provavelmente você está correndo de um lado para o outro. Você provavelmente está fazendo tempestade num copo d'água. A Bíblia diz que Jesus, enquanto estava com Marta e Maria, pouca coisa, Jesus disse. Ele disse, pouca coisa te é necessário. Enquanto Marta ficava para lá e para cá, para lá e para cá, Jesus disse, pouca coisa te é necessário. E Maria ficou com a melhor parte. Então, queridos, a melhor parte é estar bem, de ouvidos atentos e prostrados ali aos pés do Senhor. Eu me lembro que em momentos da minha vida, eu precisei de uma luz, de um caminho, de uma porta, e eu fiquei falando, Deus, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, eu dizia para Deus. Eu só quero ficar aqui, porque a hora que o Senhor falar, é isso, eu vou obedecer. E aí foi o que aconteceu. Na verdade, eu não obedeci de imediato, mas depois de alguns meses ali, 3, 4, 6 meses mais ou menos, o Espírito Santo, eu deitado na cama, o Espírito Santo disse para mim assim, quanto tempo ainda você vai resistir à minha vontade? E eu acordei com aquela chamada de atenção e eu disse, esse foi meu último dia, longe da tua vontade. E me levantei no outro dia e já comecei a tomar as providências para que Deus pudesse, então, transformar aquilo que tinha sido destruído, arrebentado. Queridos, entenda o seguinte, Deus, Ele quer fazer tudo aquilo que nós necessitamos. Ele quer fazer. É prazeroso para Deus nos abençoar. Deus é um Deus abençoador, amém? Amém ou não? Deus é um Deus abençoador. Então, a única coisa que Deus pede, eu não me engano em Joel, ou Malaquias, ou Zacarias, ou Amós, eu não me lembro, é um dos profetas menores, mas Deus diz assim, ó, o que é? O profeta diz assim, o que é que Deus pede de ti? Se tiver como encontrar esse texto, vocês estão expondo aqui, tá? Se puder encontrar esse texto, eu acho que deve estar em Joel, Amós ou Miqueias, acho que Miqueias, sei lá. Diz assim, o que é que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de ti? Que andes, além de dizer outras coisas, ele diz, que andes humildemente diante do teu Deus. É isso que Deus pede de nós. Que nós andemos humildemente diante dele. Irmãos, e isso pode parecer simples e bonito, mas nós vamos ver hoje aqui, num texto comum, num texto que foi até banalizado, se tornou uma reza, se tornou uma oração. Nós vamos ver a essência do que Deus quer de nós. Aquilo que Deus realmente quer de mim e de você. O que é que vai fazer com que eu tenha um despertamento espiritual? É nós. Ó ser humano, Ele já te revelou o que é bom. E o que Yahvé exige de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Miqueias 6:8. É isso que Deus pede de nós, é isso que Deus pede de ti, ó homem. E não é fácil, não é simples.
A palavra dessa noite, irmãos, ela tem um fim, ela funila para um determinado lugar. E esse lugar é que nós sejamos humildes, que andemos em humildade. O texto que eu quero, são dois na verdade, mas se você comparar os dois textos, você vai ver que praticamente um tem a ver com o outro. Os dois, inclusive, são citados no momento onde os filhos de Davi estão inseridos no contexto. O primeiro filho de Davi é Salomão, né, biológico. Então nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 14. Abra sua Bíblia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, o seu pecado, os seus erros, e curarei a sua terra. Vamos ler todos juntos. Você pode olhar lá para o texto agora, se você quiser, se estiver enxergando daí. Vamos ler todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, glória a Deus. Pai, nós queremos de verdade, Deus, nos colocar aos teus pés, e que o teu Espírito Santo possa cumprir aquilo que já está no teu coração, Deus. Senhor, para nós será tudo novo, mas para o Senhor, ó Deus, tu já tens isso em teu coração antes da fundação do mundo. Portanto, ó Deus, cumpre o teu propósito nesse lugar, a começar em mim, ó Deus, do mais novo ao mais ancião dessa casa, que o Senhor possa falar, despertar, transformar, ó Deus, aqueles que precisam nascer de novo, que nessa noite aconteça esse novo nascimento. Se houver pessoas aqui para serem libertas de prisões, de cadeias, que o Senhor faça isso nessa noite. Senhor, que Satanás saia dessa noite, que os seus demônios saiam nessa noite daqui completamente envergonhados, porque o Espírito de Deus que habita em nós, Ele agirá segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, todo mundo mais ou menos conhece esse texto, provavelmente nesse período aí que os irmãos estão ministrando sobre esse tema, devem ter ouvido várias vezes, né? Devem ter lido várias vezes, provavelmente está sendo um texto bastante lido e comentado aqui. E todo mundo sabe que esse texto, essa passagem ocorreu no momento onde o templo estava construído e tudo estava em seu devido lugar. Isso é muito importante, né? Você precisa deixar Deus colocar as coisas no lugar na sua vida. Não queira fazer as coisas pensando que Deus vai te abençoar e que vai ser do nosso jeito, do seu jeito, que não é. É do jeito dele, e Deus não tem que dar explicação para ninguém, amém? É do jeito dele, pronto. Ele diz como tem que ser, e ai de nós se não fizermos. Todo mundo que se levantou e quis fazer do seu jeito, quebrou a cara. Todo mundo que se levantou e tentou criar historinha, quebrou a cara. Alguns foram até mortos, né? A Bíblia fala que quando Davi resolveu no seu coração ali construir um carro de boi, e a intenção era boa, as coisas eram boas, né? O material que ele usou era de primeira. Davi nunca usou porcaria para Deus, nunca usou segunda mão, nunca usou usado, nunca usou nada que não fosse de primeiríssima qualidade. Ele então usou madeira de primeira e colocou ali um carro de boi novíssimo, né, virgem, nunca ninguém, provavelmente até os bois que estavam ali deviam ser virgens também. Davi tinha princípios que nós precisamos aprender, mas ele errou numa parte. Ele quis fazer aquilo que ele achava que poderia
agradar a Deus. E nem tudo que a gente faz, por mais certo que seja, agrada a Deus. Nem tudo que a gente faz. Mas quando você faz algo que está na vontade de Deus, irmão, pode ser plantar bananeira na Praça 15. Se Deus mandou você fazer, pode fazer que o negócio vai acontecer. Amém? Então, tem que ser do jeito dele. E aí, Salomão preparou tudo, arrumou tudo, os sacerdotes estavam todos no lugar, depois você pode ler o texto. E aí, então, veio a palavra de Deus e veio a glória de Deus naquele lugar, encheu o templo. E Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Essa foi a promessa. E aí Deus então encheu aquele lugar com a sua glória. Aí nós olhamos para esse texto e achamos ele então muito forte, né? Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. E aí tem até muita coisa para pessoas tão insuficientes como nós, né? Se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos. E aí, um outro filho de Davi, né? O Senhor Jesus, filho de Davi, por descendência, nos dá uma palavra. E tanto está em Mateus 6, quanto está em Lucas 11, mas podemos ver Lucas 11, talvez seja mais curta. E Lucas, no capítulo 11, no verso 2, Lucas 11, 2, quando orar, então ele passou a ensiná-los. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O 3. Essa versão eu vou ficar com a minha aqui. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Uma outra tradução, ou lá em Mateus, há de estar: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós cantamos aqui, a primeira música fala sobre isso. Queridos, então, eu quero fazer então essa junção desses dois textos que nós lemos. E aí eu vejo então Deus dizendo para o povo de Israel: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E o que é isso, irmãos? O que é um povo que se chama pelo nome do Senhor? Qual é o nome do Senhor? Jesus, na oração, nesse ensinamento, ele disse: Pai, tu que estás no céu, santo é o teu nome. O meu povo que se chama pelo meu nome. Então, o povo que se chama pelo nome de Yahvé, pelo nome do Senhor, é um povo santo. É um povo santo. E nós sabemos que nós estamos vivendo tempos bem difíceis, bem complicados. Jesus disse: por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então, a gente entende que santidade hoje, no passado, os nossos pais no passado disseram que santidade era não usar saia, era não usar calça, a mulher não usar calça comprida, era a mulher não usar brinco, a mulher não usar um cordão, o homem andar de terno e gravata, o homem não poder usar short. Enfim, os nossos pais trouxeram por muitos anos esses dogmas e essas informações que, na verdade, gerou em pessoas
uma necessidade, diga comigo, necessidade, isso, de transformar o exterior, a necessidade de ter uma aparência, a necessidade de colocar uma capa, onde as pessoas te olharem e vão dizer: oh, fulano é crente. Eu me lembro que nos anos 80, quando eu me converti, os crentes eram conhecidos pela Bíblia. Se você tinha uma Bíblia debaixo do braço, você era crente. Então, o exterior das pessoas é o que realmente empolgava. Conhecia-se uma crente pelo seu cabelo comprido, conhecia-se uma pessoa que era crente por causa das suas vestimentas, pela forma como andava. Só que na verdade, irmãos, quando Deus fala que Ele separou para Ele um povo santo, e há pouco tempo, alguns meses, poucos anos atrás, eu descobri que santidade tem a ver com honestidade. Santidade tem a ver com transparência, tem a ver com você ser aquilo que você realmente, transparentemente é. Sem hipocrisia, sem nenhum tipo de aparência, porque aquilo que Deus fez no seu interior, necessariamente vai se exteriorizar. Tudo aquilo que você é o que você apresenta. Não tem como você ser uma pessoa diferente por fora, se por dentro você não está transformado. Logo, logo, as coisas começam a aparecer. Não é verdade? O marido conhece muito bem a esposa conhece muito bem o marido. O marido pode até enrolar os crentes, enrolar os irmãos, enrolar o pastor, mas dentro de casa, a mulher olha e fala assim: eu te conheço, aqui você não me engana. O marido pode até fazer orações: oh Deus, tem até história que contam, né? Antiga essa história, mas me permitam contar, porque eu sou dos anos 80 e eu ouvi isso aí nos anos 80. Quase que eu falo a minha idade, né? E aí, diz que uma família ia na igreja, né? E muitos de vocês conhecem. Uma família ia na igreja e quando os filhos amavam ficar ali na igreja, amavam ficar no templo, e na hora de ir embora, uma das crianças foi lá no pastor e falou: pastor, o senhor não pode arrumar um lugarzinho para nós morar aqui, não? E o pastor, assustado, falou: mas por quê? Falou: porque meu pai é tão bonzinho com nós aqui. Chega em casa, ele briga com a minha mãe, ele briga com nós, não pode fazer barulho que ele xinga, que ele briga, mas aqui ele é tão amável, tão bonzinho, arruma um lugar para nós ficar aqui. Então, irmãos, a santidade, um povo santo é um povo que é honesto, pessoas honestas. O Espírito Santo conhece o nosso coração. O Espírito Santo conhece o nosso coração. Ele conhece você e conhece eu. Então, se você tem alguma dificuldade nessa área de ser honesto e verdadeiro, então é preciso clamar ao Senhor e dizer: Deus, tira a hipocrisia do meu coração, tira toda a religiosidade do meu coração. Eu quero ser honesto. Santo é alguém que é separado de e separado para, separado do mundo e separado para Deus. Porém, é uma separação que não faz com que você fique alienado do pecador. É uma separação que, muito pelo contrário, faz com que você conviva no meio dos pecadores. Jesus ia na casa dos sacerdotes, na casa dos fariseus, dos religiosos, para ensiná-los, para corrigi-los, para mostrar a verdade, para transformá-los. Alguns ele fez, outros não conseguiu, mas
Jesus habitava mais entre os pecadores. E ele disse: eu vim, foi para os doentes realmente. Então, há a possibilidade de eu ser santo e conviver. Agora, preste atenção em algo, irmãos. Há uma diferença muito grande em secularização e contextualização. Uma coisa é você estar secularizado, envolvido a tal ponto com o ímpio e com o pecado, de não fazer mais nenhuma diferença. Eu me lembro que converteu um rapaz em Cajuru, e depois de alguns dias, meses assim, ele começou a pregar no seu trabalho. E aí um outro rapaz veio e: que bênção, irmão, você é crente. Ele olhou para esse irmão, para esse rapaz, falou: uai, você também é? Mas eu trabalho já tem 20 anos com você, você nunca me falou de Jesus? Muito pelo contrário, eu vejo você envolvido com todo mundo, contando piadinha. Então, irmãos, uma coisa é você ser separado sem estar secularizado, envolvido nas falcatruas, envolvido nas desonestidades, envolvido negociando valores. O problema dos crentes seculares é que eles acabam se negociando o valor, negociando a verdade, vendendo a verdade. Muitos para não ser rejeitados, outros, Deus sabe o motivo. E outra coisa é a contextualização. Quando Paulo diz: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Uma vez um rapaz falou para mim assim: não, mas eu estou lá no boteco, mas eu não, de vez em quando eu tomo só uma cervejinha para também não ficar muito diferente dos meus amigos, porque senão eles vão falar: que agora só porque você é crente. Isso não é contextualizar. Contextualizar é você se fazer de fraco, é você até andar do lado, mas há uma diferença, amém? Há uma diferença, queridos. Há uma diferença entre alguém que anda com Deus e alguém que não anda com Deus, e isso é claro. A Bíblia diz: nos últimos dias eu vou mostrar a diferença daquele que me serve e aquele que não me serve. E eu espero que, se você estiver passando por uma situação onde você já se secularizou, você já se misturou ao ponto de já não ter mais a diferença, já não fazer mais a diferença, quem é quem, e eu espero que nessa noite você seja tomado pelo Espírito e seja levantado pelo Senhor, e quando vierem te oferecer o pão da maldade, quando vierem te oferecer o pão da desonestidade, você diga: ei, não, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. E eu falo em todo sentido, viu, irmãos, porque não é somente nessa questão, mas é também na questão da língua, da fofoca, da difamação. Pessoas acabam sendo tão iguais que elas não conseguem mais chegar numa roda sem que o assunto principal seja falar da vida de alguém. Já secularizou. Então, que Deus nos ajude a nós praticarmos a honestidade, a transparência, a sinceridade. Sinceridade. Sou fraco mesmo. Não tem nada, não tem capa por trás de mim. Eu preciso de ajuda. Queridos, a pior coisa que existe é alguém que não é transparente. É um perigo. A pessoa que não consegue se revelar a outro. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí contando seus segredos mais íntimos, não, tem a pessoa certa para você fazer isso. Mas
Como dizia um pastor, meu primeiro pastor, ele dizia assim, que tem crente que dá a paz do Senhor por cima do muro. Eu digo lá em Cajuru, eu sempre digo, irmãos, não adianta, se você tiver com problema comigo, eu vou saber. Eu vou saber. Porque crente quando tem problema com pastor, olha assim para o pastor, né? É o famoso solitário, que diz lá em Provérbios, que o solitário, ele procura o seu próprio interesse e insurge contra a própria sabedoria. Então, transparência com o meu líder, transparência com a minha esposa, transparência com os meus pais. Um povo que se chama pelo meu nome, e o meu nome é santo. Jesus disse que os fariseus, eles eram como um sepulcro caiado. Antigamente usava-se uma expressão, por fora, bela viola, por dentro, quem conhece esse ditado? Só levantou a mão, se condenou, falou sua idade. Esse ditado é antigo. Por fora, por dentro, por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. Jesus disse, vocês são um sepulcro caiado. Deus disse para o povo, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Honestidade. Querido, sinceridade, santidade é sinceridade. É você ser honesto. Procure alguém, procure ajuda, procure o seu líder da sua célula, ou do seu grupo, ou da sua comunhão. Confesse a falsidade, confesse o esconderijo, aonde seu coração está escondido, aonde você tem os seus pecados ocultos. Quando você traz para a luz, você está de certa forma vivendo em santidade. Quem vive em santidade anda na luz. Diga comigo, quem vive em santidade anda na luz e não tropeça em pedra alguma, disse Jesus. Aquele que me segue anda na luz e não tropeça em pedra alguma. João diz assim, se nós confessarmos, se nós andarmos na luz, se nós confessarmos nossos pecados e andarmos na luz, sabe o que vai acontecer? O sangue de Jesus me purificará de todo pecado, e eu vou manter comunhão uns com os outros. E isso se houver transparência, se houver luz. Diga aí no teu espírito, chega de lugares sombrios. Diga aí no teu espírito, diga para o teu coração, chega de esconder as coisas do meu pai e da minha mãe. Chega de esconder coisas, chega de ocultar, chega de viver em lugares escondidos. Eu nasci para andar na luz. Uma das vertentes sobre o novo nascimento, além de nascer do alto, nascer de Deus, é andar na luz. Por isso que Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem anda na luz. A glória de Deus quando desceu no templo onde Isaías estava, no momento em que a glória encheu aquele lugar, Isaías disse, ai de mim, porque eu sou um homem sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Houve uma transparência, houve um rasgar o coração ali. Queridos, não há meio termo. Se você entrou por esse caminho, ande na luz. Quem anda nas trevas tropeça. Quem anda nas trevas não pode. Se você anda nas trevas, é impossível você dizer, eu carrego o nome de Deus comigo. Mas se você anda na luz, não tenha nenhum problema em dizer, eu carrego o nome de Deus comigo. E aí Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar.
E Jesus, quando ele ensinou a orar, ele disse: Pai, tu que estás no céu, santo é o teu nome. E aí ele diz em seguida: venha o teu reino. Venha o teu reino. Queridos, eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que há uma diferença entre império e reino. Diga comigo: império e reino. A Bíblia diz que ele nos transportou da onde? Do império das trevas para o reino do seu Filho, o reino do seu amor. E Deus disse: o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. E Jesus disse: venha a nós o teu reino. Deus disse: venha a nós o teu reino. Queridos, você pode achar talvez uma comparação comum: se humilhar e pedir que Deus traga o reino dele. Mas eu quero te dizer que nós trazemos, prefiro dizer assim, que nós trazemos resquícios de um império em nós. Nós vivemos por muitos anos debaixo do império das trevas. E mesmo que você tenha nascido num lar cristão, o império das trevas é sedutor. O império das trevas ainda atrai e seduz. E qual que é a diferença do império do império e do reino? Querido, no império você é dono de si mesmo. No império você é independente de Deus. No império em que nós vivíamos, o próximo não tinha tanto valor. Essa é a mentalidade de quem vive no império das trevas. Mas no reino, não é assim. Por isso, Deus fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Porque viver nesse reino, irmãos, tem que andar humildemente. Esse reino, no capítulo 5 de Mateus, Jesus começa o discurso dele, o sermão dele, dizendo que o reino dos céus é dos humildes. O reino é dos humildes. Quem é exaltado são os humildes. Nesse reino, eu preciso me humilhar, porque se alguém me fere a minha face, eu tenho que virar a outra. Como que eu vou ser despertado espiritualmente se eu ainda estou trancando os meus punhos quando sou ferido? Se eu ainda estou indo para a justiça em demanda contra o meu irmão porque ele não me pagou? Como que eu quero um despertamento espiritual se eu ainda estou algemado no império? A condição, queridos, é se humilhar para que o reino venha. Para que o reino venha. No reino, se o teu inimigo te pede o que comer, você dá o que comer. Se ele pede a sua capa, você dá também a sua túnica. Se ele manda você andar 1 milha, você vai 2 com ele. Isso é reino. No reino, você precisa dar para receber. É o contrário das trevas, do império, que você precisa guardar para ter. No reino você dá. E Jesus foi um exemplo tremendo do que é o reino. Ele tomou o pão e ele deu graças e partiu e deu. Cuidado quando você colocar alguma coisa nas mãos de Jesus, viu? Cuidado, porque ele é campeão em dar graças e partir e dar.
Então, aquilo que você põe na mão dele, com certeza ele dará para outros. Posso ouvir um amém ou não? Ih, foi fraco esse amém, pastor Isaac. Posso ouvir um amém, irmãos? Concorde com isso. Jesus disse: Pai, todas as minhas coisas são, logo, todas as tuas coisas são minhas. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Isso é o maior despertamento espiritual que qualquer pessoa pode ter, quando você entende que não é mais seu. Isso é reino. No reino você não é dono de nada. No reino não são os seus filhos mais, não é a sua esposa mais, não é o seu marido mais, não é o seu carro mais, não é a sua casa, não é a sua empresa, não é o seu dinheiro mais. Não é, irmãos, nesse reino eu não tenho nada, mas tenho tudo. Ei! Tenho tudo. Eu tenho tudo, irmãos, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Nesse reino você cuida das coisas dele e ele cuida das suas. Ao passo que no império, se você não cuidar das suas coisas, você perde. No reino de Deus não, irmãos. Você perde para ganhar. No reino você morre para viver. Por isso tem que se humilhar. Por isso a Bíblia diz, se o meu povo, Deus diz para o povo, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar, irmãos. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível ao que crê. Os discípulos disseram: Senhor, é difícil demais ser salvo. Quem poderá ser salvo? E Jesus disse: ao homem tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Certa vez eu tive um fightzinho com um pastor. Um fightzão, um fight de separação mesmo. Preciso de mais água. Eu tive um fight com o pastor. Ô, irmão, deixa tudo aqui. Vem aqui. Isso. Deixa descer água. Obrigado. E aí eu fui orar. Eu falei: Deus, não é possível. Meu Pai amado, misericórdia. Eu estou a ponto de perder a salvação. Porque, ai de mim, ai de nós, irmãos, quando nós temos um tipo de confusão, um tipo de discussão, um tipo de briga, onde não há perdão, ai de nós. Ai de mim. E eu fui orar. Falei: Deus, eu não consigo. Como que eu vou perdoar esse desaforo? Como que eu vou perdoar essa situação onde eu fui injustiçado, eu fui caluniado, eu fui ofendido, eu fui humilhado perante outros pastores? Isso tudo eu falando para Deus em oração. Não estava dentro de mim não, irmãos. Eu ajoelhado num ambiente de oração e falando com Deus isso. Sabe o que Jesus disse para mim? Jesus não quer conversa, irmão. O negócio de conversa fiada não é com Jesus. Você sabe o que ele disse para mim? Você consegue, eu consegui. Irmão, naquela hora, eu me levantei dali, livre, liberto. Queridos, não é fácil ser cidadão desse reino. Infelizmente, algumas pessoas se convertem e continuam vivendo no império das trevas. Ou vivendo no império, onde esse imperador, onde esse homem mau, esse valente que Jesus já saqueou, que ele já despojou, já tirou todos os seus bens, que somos nós, já foi derrotado, mas algumas heranças ainda nos acompanham, como o nordestino lá que estava lá tomando lá um refrigerante, e aí 2 cidadãos olhou e falou: rapaz, você ficou sabendo que lá o camarada lá agora é crente? Ah, que crente? Ele é crente. Não, que crente?
É crente, se você bater num lado da cara dele, ele vira outra. É isso que eles ensinam lá. Aí eu vou lá ver isso aí. Foi lá e chamou o cara lá. Deu logo um tapão nele. O camarada puxou da peixeira. Desse tamanho. Falou, ó, eu me converti. Mas a minha peixeira não. Sabe, irmãos, imagine você se Jesus estivesse na cruz, se ele tivesse cerrado o punho. Nenhum de nós estaríamos aqui agora. Foi porque ele não usurpou ser igual a Deus. Antes se colocou em forma de servo, se humilhou. Vocês acham que Jesus precisava disso? Bateram, cuspiram, ofenderam, humilharam, o despojaram das suas vestes, tiraram sorte sobre as suas vestes, trataram como um qualquer, pior do que um qualquer. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou. Por isso, diga comigo, por isso, Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você entende o que Deus tem para mim e para você? Você está sendo humilhado, você está sendo rejeitado, você está sendo desprezado. Continue nessa caminhada desse jeito, porque a tua exaltação virá. Porque Deus só exalta os humildes, querido. Por isso que ele disse, o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Andes humildemente diante do teu Deus. Não fica com coisinha, carregando sentimentozinhos, atrasando a sua vida, atrasando a sua caminhada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E Jesus disse, seja feita a tua vontade, na terra, como é feita no céu. Queridos, sem orar, sem oração, sem vida de comunhão, sem clamar ao Senhor, e olha que isso não tem nada a ver com buscar a Deus, hein? Porque senão ele teria colocado só orar, mas ele disse orar e me buscar. Tem duas situações aí. E essa de oração tem a ver com a sua intimidade. Algumas pessoas acham que oração é para pedir coisa para Deus. Irmão, sai dessa. Sai dessa. No texto que Jesus fala sobre a oração, quando ele ensina sobre a oração, ele diz assim, ó, não fiquem pedindo, repetindo, com coisas repetitivas, porque o vosso Pai sabe do que necessitais. Ainda, irmãos, que a gente sinta essa necessidade de pedir a Deus as coisas. Mas a oração, na verdade, ela deve ser praticada para que nós possamos descobrir qual é a vontade de Deus. Faça um teste. Se você tem o hábito de dobrar o seu joelho e ficar pedindo, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, começa a prescrutar, a examinar, a querer conhecer qual é a vontade de Deus. E para tudo, viu, irmãos? Para tudo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E orar. Jesus disse, seja feita a tua vontade. Querido, Jesus estava numa situação agonizante. E se ele não estivesse orando, ele não conseguiria nem fazer essa oração que ele fez ao Pai. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
E ali, irmão, Jesus não estava pedindo para Deus afastar ele da cruz, não, porque ele veio foi para isso, foi para morrer na cruz. Então, ele jamais oraria, seria uma incoerência ele dizer: Deus, me tira da cruz, eu não quero morrer na cruz. Não. O que ele estava, na verdade, pedindo a Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus, é que Deus afastasse dele a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Se possível, passa de mim esse cálice, porque já estava a ponto de transbordar. E aí ele transbordou em Cristo. Ele transbordou em Cristo. O cálice da ira de Deus transbordou em Cristo. E ele se tornou maldito. E se tornou maldito para que eu e você fôssemos salvos. Por isso ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Teve um momento em que Jesus, ele clamou: oh, Deus, por que me desamparaste? Naquele momento Deus teve que virar o seu rosto, porque ele não podia contemplar aquela cena, porque todo o pecado da humanidade estava em Cristo, e ele não podia então contemplar. Por alguns instantes, Deus virou o rosto para o seu filho, milésimos de fracionésimos, milésimos de segundo. Por isso Jesus disse: seja feita a tua vontade, não a minha. E orar. Irmãos, eu vejo tanta gente dizendo que está orando para as coisas, mas já está fazendo aquilo que está orando. Namoro é um negócio que virou bagunça, né? O casal chegou para mim e falou: pastor, nós queria saber, nós estamos orando. Namorando. Estamos namorando. Quase igual, né? Namorando, orando. Falei: quanto tempo vocês estão orando? Tem uns 4 meses. Bom, hein? Já beijou na boca dela? Deu uns beijinhos, né? Falei: rapaz, palhaçada. Você vem dizer para mim que você está orando? O Grauber e a Keren, o Grauber, quando foi se aproximar de mim e pedir a mão da Keren para namorar, então, pastor, eu e a Keren, nós estamos aí orando já há algum tempo. Eu disse: a gente já sabia, né? Claro, faz um teatrinho, né? É mesmo. E ele achou assim que ia ser talvez normal, né? Ia dizer: que bom, glória a Deus, está abençoado. Mas eu virei para ele e disse assim: e o que é que Deus falou com você? Eu queria dizer: se você está orando, Deus tem que falar com você. Não vou ouvir amém por isso? Amém ou não, irmãos? Se você está orando, Deus tem que falar com você. O que negócio é esse de você orar e Deus não falar? Que Deus é esse que se tranca e fica só ouvindo sua oração e oração e oração e nada acontece? Orou, primeiro espere, e segundo, Deus vai falar. O Grauber, sim, falar, não falou não. Falei: não. Se Deus não falou com você, querido, quem sou eu para autorizar ou não autorizar? Então vai ouvir Deus primeiro, depois você vem falar comigo. Esse homem entrou na mata, uma semana, ia trabalhar, acho que ele passava o dia assim: meu Deus do céu, hoje eu vou para a mata à noite. Saía, voltava do trabalho, corria para a mata. E vai daqui, vai dali, 7 dias. No 7º dia, faltando 5 minutinhos para ele ir embora, ele falou: Deus, não é para ser. Não é para ser, o Senhor não falou comigo. De repente, é o de repente que vale a pena, irmãos. Esse de repente, como diz a Bíblia lá em Atos, de repente veio um vento, um sopro, um derramar do Espírito. De repente, Paulo e Silas começaram a louvar e de repente tremeu o chão. De repente, Deus falou com ele: vai lá e diz para ele que é da minha vontade. Aleluia! Quebra aqui ou não? Quebra não, né? Foi feito para sapatinho de fogo mesmo, né? Querido,
Como que você quer ser despertado espiritualmente se essa área da sua vida, ela não está organizada? Irmãos, Deus tem prazer em ouvir a nossa oração a qualquer momento. Isso não se condiciona muitas vezes a você estar num ambiente. É claro que estar num ambiente, estar num lugar, deixar um lugar preparado para altar, para a oração, é algo que Deus ama isso. Eu tenho experiências de marcar hora com Deus e por dias naquele mesmo horário, e Deus vem de um jeito sobrenatural. Então Deus tem um negócio com data, com hora e tal, e local. Deus tem isso, viu, irmãos? Deus é um Deus que marca encontro. Ele gosta de marcar encontro. Orar. Quanto tempo eu tenho? Não tem relógio nessa igreja? Oxe, irmão. Ah, você está brincando. Ah, vocês estão vendo o que ele falou ali, né? Não, irmão, eu preciso de hora, senão eu me perco aqui. Que até que hora que vai o culto? Para ver se eu posso pregar mais umas 2 horas. Não é encontro tremendo, né, irmão? Da última vez, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Da última vez que eu preguei na igreja, o pastor Isaac falou que eu preguei 2 horas. Quem estava no culto que eu estava? Eu preguei 2 horas mesmo? Ah lá, 3 horas ele falou. Mas me deram a palavra me deram a palavra depois de 2 horas de resenha, depois mais não sei quanto tempo de não sei o que, o irmão tirou oferta mais 45 minutos, quando passou a bola para o pastor Carlinhos, aí depois não quer que eu pregue 3 horas. Vou ver a hora aí, tá? Que é para mim me situar aí. Então aqui termina às 10, igual as outras igrejas, normal? 8h15, que hora que termina, varão? Ih, irmão, eu não enxergo. Eu tenho 15 minutos só? Tá de brincadeira. Irmão, ou vocês aprendem a orar, porque eu vou ter que parar na oração aqui. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Tem tudo a ver com a oração de Jesus. Jesus disse, quando ele disse: Pai, tu que estás no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração, você precisa descobrir a vontade de Deus. E ele diz: o pão de cada dia, o pão cotidiano, o pão do dia a dia nos dai hoje. Vocês já pararam para pensar, irmãos, que quando o povo estava no deserto, Deus quis ensinar uma lição para eles, e falou para eles assim: vocês vão receber comida diária, e e comam diariamente a comida que vai ser dada a vocês, para que não houvesse ansiedade, para que não houvesse desespero, para que não houvesse inquietação. Todo dia, naquele determinado momento, ao iniciar da manhã, o maná caía. Só que tinha uns engraçadinhos, desesperados, que quiseram encher logo uma reserva lá. E encheram uma reserva, e o que aconteceu? Puderam comer da reserva? Não. Bichou, deu bigato, cheirava mal. Irmãos, tem uma lição para nós aí. Não há necessidade de nós nos preocuparmos com o amanhã, porque Deus, assim como Ele cuidou de você hoje, quantos foram cuidados por Deus hoje? Oh, glória! Fique de mão levantada. Quantos foram cuidados por Deus hoje? Você tem dúvida que Ele vai cuidar de você amanhã? Por isso Jesus diz: não andeis inquietos, não andeis ansiosos com o que há vez de comer. E Ele fala só coisas básicas, hein, irmãos? Ele fala: olha, com o que comer e com o vestir. Ele diz: mas antes, buscai. Querido, buscar a Deus é buscar o seu reino em primeiro lugar. Buscai a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Olha o reino entrando de novo aí. Os ensinamentos, a cultura, a vida do reino, buscai em primeiro lugar.
Em primeiro lugar, se o meu povo que chama pelo meu nome me buscar. Queridos, há uma sedução no mundo, há uma atração no mundo. Por isso João diz lá, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo são inimigas de Deus. A cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, soberba da vida, isso é do mundo. Me buscar. Irmãos, como Deus ama quando o seu coração é totalmente dele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. É isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus quer, que eu busque tão intensamente que nada mais importa. Se a irmã, a ministra aqui começa a ficar só naquele momento, naquela frase, nada mais importa, irmão, quando ela começou a falar, houve um reboliço nas águas nesse lugar aqui. As águas se agitaram nesse lugar quando ela dizia, talvez ela não percebeu, mas antes que começasse todo o louvor, ela começou a dizer, nada mais importa, e era um cântico espiritual. Ela dizia, nada mais importa, estamos aqui porque nada mais importa. Irmão, comece a arriscar da sua vida aquilo que você dá tanta importância e comece a dar valor àquilo que realmente é necessário. Jesus disse para Marta, Marta, por que te preocupas? Porque anda ansiosa, sendo que uma só coisa é necessária, e Maria ficou com a melhor parte. Eu e você, somos tentados, e é a parte onde nós lemos nesse ensinamento de oração, onde Jesus fala sobre não nos deixar cair em tentação. Busque o Senhor de todo o teu coração, é mandamento, irmãos, é mandamento. O crente que não está buscando o Senhor em primeiro lugar e não está buscando a Ele de todo o coração, está com um problema sério, e essa mesma coisa pode impedir você de entrar no reino. Irmãos, há cidadãos do reino, e há aqueles que vão ficar assistindo. Talvez alguns serão salvos, mas vão ficar assistindo. Porque o reino, o cidadão do reino, Jesus diz, dos tais. Tem alguma coisa aí diferente, irmãos. Há um princípio aí de prestação de conta. Lá em 1 Coríntios 3 fala de uma prestação de conta, porém o mesmo será salvo, mas como pelo fogo. Mas as obras de justiça serão provadas, e buscar ao Senhor em primeiro lugar é uma obra de justiça. Que pratiques a justiça, nós lemos lá em Miqueias. Querido, quando você está buscando a Deus em primeiro lugar, depois você lê isso na sua casa, Salmo 46, coisa linda. Coisa linda o Salmo 46. O cantor lá, os filhos de Corá, diz assim, ainda que os montes vão se abalar, a terra vai derreter. Irmãos, vamos perdoar, mas quem me aguenta mais 5 minutos? Levanta a mão. Isso, 5, 10, 15, 20, 25. Isso não é meu não, do pastor Luciano Subirá, viu? Salmo 46. Olha aqui, irmãos. Olha só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará.
Deus a ajudará. Já ao romper da manhã, os gentios se embravecem, os reinos se moveram, se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluia! O Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Diga comigo, junto comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aplauda Ele, irmão. Oh! Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pode buscar Deus de todo o teu coração, pode se entregar 10.000% a Ele, pode se entregar completamente a Ele, porque Ele não te decepcionará. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele faz calar a terra, os montes se abalam diante dEle, e os que confiam no Senhor não são abalados. Não são abalados. Talvez você não busque a Deus o tanto que você poderia buscar, porque tem medo de perder alguma coisa, tem medo de ficar alguma coisa para trás, tem medo de... Não, pode buscar, busca, de manhã, de tarde, de noite, qualquer momento e qualquer hora. Qualquer coisinha, mas não culto hoje não. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Que maus caminhos são esses? Jesus disse: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Davi, no Salmo 139, no último versículo, acho que o 28, ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Querido, sabe qual é o maior problema de Deus conosco? Sabe qual que é a maior dificuldade que Deus tem conosco? Não é o vício ou alguma coisa que você ainda pratica errado diante de Deus. O maior problema, a maior dificuldade que Deus tem comigo, com você, é a nossa presunção. Quando presumimos que estamos fazendo o certo. O pecado não é você errar. O pecado é você presumir que está fazendo certo. O problema com Deus, irmãos, é a nossa altivez de espírito. O problema que nós temos com Deus é que a nossa vontade, ela quer estar acima da vontade de Deus. E com isso nós andamos o nosso próprio caminho. Jesus disse: Pai, não me deixa cair em tentação. A tentação de querer fazer a minha vontade, a tentação de andar pelo meu próprio caminho. Livra-me do mal. Eu sou o mal, irmãos. Nós somos o mal. Os nossos maus caminhos. Quando nós obstinadamente queremos seguir aquele caminho, sem consultar o Senhor, sem consultar a palavra de Deus, sem querer saber o que é que Deus tem de verdade naquela situação. Você já parou para pensar? Quantas placas sinalizadoras há no meu e no seu caminho? São muitas, irmãos. Na vida dos jovens, dos filhos aqui, vocês têm os seus pais que são placas sinalizadoras. Eles erraram no passado, então olhe para trás. Nós temos o hábito de, muitas vezes, demonizar a questão de olhar para trás, e dizemos: não podemos olhar para trás. Não, irmãos, o maior professor que nós temos está lá atrás. Está lá atrás. Eu não posso viver no meu passado, eu não posso andar vivendo no passado. Isso é errado, é pecado e traz um monte de consequências terríveis na vida de quem vive no passado. Mas não quer dizer que eu não posso olhar para trás. A Bíblia fala: considerai o vosso passado. Veja onde você caiu. Apocalipse diz: veja onde você caiu e arrependa-te. Arrependa-te. Maus caminhos, irmãos. Todas as vezes, olha, deixa Deus ministrar no seu coração, no nosso coração. Todas as vezes que eu pequei, foi porque eu escolhi o meu próprio caminho.
Todas as vezes que eu cometi algum pecado foi porque eu presumi que eu estava agradando a Deus. Quando Adão e Eva foram tentados lá no jardim, ali entrou a presunção. Eu presumo que não é pecado. E veio o diabo e disse: certamente que vocês não vão morrer. O problema da nossa presunção é nós acharmos que Deus não vai fazer nada, ou que não vai acontecer nada. E por causa dessa presunção, nós nos esquecemos da colheita, que tudo que você semeia, você colhe. Tudo, seja por palavras, seja por obras, tudo. Saiu da sua boca, ou você lançou com as suas mãos, vai nascer. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. A tentação não é você sair na rua ali e o diabo te mostrar para os homens uma mulher seminua. Não, isso não é tentação. Tentação, se você for cobiçar ela, é tentação. Tentação não é você ser tentado a largar da sua esposa, do seu marido. Não pode largar. Isso não é tentação. É falta de vergonha. E eu posso falar com propriedade sobre isso. Sabe, irmãos, o mau caminho é essa tentação que eu e você precisamos pedir a Deus que nos livre dela. Senhor, me livre dessa tentação. Eu não quero fazer a minha vontade. Que seja feita a tua vontade, porque a minha vontade são maus caminhos. Por isso Deus disse: ei, os meus pensamentos são mais altos que os vossos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por isso Deus disse lá em 2 Crônicas, lá no término da construção do templo, Ele disse: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, da sua independência de Deus, dos seus achômetros. São os seus achômetros que traz a presunção, que faz com que eu e você, a gente presuma que não é errado. E aí nós começamos a chamar o bem de mal e o mal de bem, o certo de errado e o errado de certo. Presunção. Querido, Deus quer dar um gás, Deus quer dar um start em nós, para um tempo difícil, para um tempo de esfriamento espiritual, para um tempo de distanciamento de Deus, para um tempo onde pessoas estão mais conformadas com o mundo do que como nunca tiveram. O tempo de Deus nos levantar. Quantos querem ser levantados pelo Senhor? Levante o seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria pedir aos irmãos que tocam, se possível, e cantam, né? Que tocam e que cantam. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, no começo, essa palavra afunila para um caminho, e é o da humilhação. Para você se humilhar, tem que se humilhar. Para você orar, tem que se humilhar. Para você buscar a Deus, tem que se humilhar. E para você se desviar dos seus maus caminhos, tem que humilhar, tem que se humilhar. Então transforme essa reza que transformaram um ensinamento poderoso de Jesus numa reza, como sempre nós fazemos, né? Tentamos banalizar aquilo que o Espírito Santo ele traz do céu. Jesus, quando orou, ele trouxe do céu a vontade de Deus naquela oração. Então, procure não banalizar mais a oração do Pai Nosso. Olha eu já falando da oração do Pai Nosso.
como se fosse uma reza. Eu fico me policiando para não dizer mais a oração do Pai Nosso, mas comece a entender e comece a discernir e buscar em Deus o que Jesus quis nos ensinar quando Ele ensinou para aquela multidão como devia se orar, porque nesse ensinamento é a forma perfeita de agradar a Deus. Nós vamos cantar esse cântico e você pode ter um tempo aí com o Espírito Santo e clamar ao Espírito Santo que realmente desperte o seu coração, desperte a sua vida.